Amém? Você está pronto? Aleluia. Você está pronto para receber a palavra? Aleluia. Você tem interesse e desejo de receber a palavra? Você julga ser importante esse momento? Para você, esse momento, que importância tem? Amém? Para você, o momento da palavra, o que você considera? Porque a nossa consideração nesse respeito, queridos, é o que nós vamos receber. Amém? Se você considerar a ministração da palavra como apenas uma palestra, é isso que você terá. Mas se você considerar que naquilo que eu possa dizer, Deus pode tocar e falar com você, se você considerar isso, se você acreditar nisso, então Deus ele pode te alcançar. Amém? Você crê nisso? Então, gera expectativa, alinha o teu coração, porque não é somente interessante que você esteja presente, porque existe algo que deve existir além da presença, que é a nossa atenção, a nossa intenção de estar. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Aleluia, graça e paz. Para quem não pôde falar, algumas pessoas chegaram no decorrer do louvor, outras, amém. Deus abençoe a sua vida, amém. Obrigado por sua presença. Que o Senhor possa alcançar você nessa noite e transmitir algo que está no coração dele, amém. Aleluia. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos começar lendo pelo Evangelho de Lucas, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Você encontrou Lucas capítulo... Eu disse capítulo 11, mas é o capítulo 10, amém? Só volta um pouquinho. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Versículo 1 em diante. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos e depois estaremos dando continuidade. Versículo 1 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o procederem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, só um pouquinho. Nesse momento, Jesus, ele, como diz a palavra, ele separa. Anteriormente, ele tinha enviado os 12, não é? Mas agora a Bíblia diz que ele designou outros 70. Além dos 12, ele pegou mais 70 pessoas que estavam com ele e designou, amém? Enviou eles de 2 em 2 para que eles fossem na frente dele, né? Nas aldeias onde ele estava para ir, as pessoas iam, os discípulos estavam indo. Então, eles enviou esses, não somente os 12, mas outros 70, amém? E os enviou de 2 em 2, 70 e os enviou de 2 em 2 para o procederem, amém? No versículo 17, é o retorno desses 70, amém? O retorno dessas pessoas, diz assim: então regressaram os 70. Então regressaram os 70, mas eles regressaram como? A Bíblia diz: possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, isso é Jesus falando: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que vos dei a autoridade para pisardes serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos, e essa palavra espíritos aí, demônio, se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito ou arrolado nos céus. Amém?
Naquela hora, versículo 21, exultou Jesus, pois, no Espírito Santo, e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse, em particular: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem estas coisas. Não é assim? Versículo 24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então eles tinham uma excelente oportunidade. Eu quero abrir aqui um momento, abrir um pequeno parêntese, para falar do seguinte: às vezes nós estamos em um determinado lugar, nós estamos inseridos num determinado contexto, e muitas vezes nós não estamos percebendo o momento que estamos vivendo. Amém? Às vezes você está diante de uma excelente oportunidade, e você não percebe essa oportunidade. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam diante de um momento sem igual. E Jesus disse: olha, se alegrem, estejam felizes por isso. Porque muitos profetas e reis queriam ver o que vocês estão vendo, queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Você já imaginou? Amém? Então, era uma excelente oportunidade. A Bíblia diz que nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Algumas delas batem a nossa porta apenas uma vez. Amém? Algumas oportunidades vêm e chegam para nós apenas uma vez. Se nós não estivermos atentos, e queridos, essa atenção, essa consideração que os discípulos deveriam ter, não se dá de uma forma natural. Isso vem por revelação. Isso vem por entendimento. Amém? Isso vem por revelação de Deus. Não desmarca aqui. Deixa aí Lucas, vai para Mateus. Por favor, volta um pouco a sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Aleluia. Mateus 16. Jesus ele pergunta para os discípulos o que é que o povo andava falando dele, de Jesus. Amém? Versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: o que diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que é que o povo anda falando sobre mim? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. O povo estava falando de tudo. O povo estava dizendo: rapaz, esse é um dos profetas, esse é Jeremias, você está entendendo? Esse é João Batista. Estavam falando sobre Jesus coisas, e o que eles falavam não tinha nada a ver. Depois você vai entender onde eu quero chegar. Versículo 17. E Jesus lhe afirmou: bem-aventurado... Não, perdão. Eu saltei muito. Versículo 15. Jesus pergunta: mas vocês, continuou ele, o que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro responde, versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala agora, não, a conversa muda. Jesus está perguntando para todos, de uma maneira geral, dizendo o seguinte: o que é que o povo anda falando sobre mim? Eles começam a dizer, uns dizem que tu és isso, outros dizem que tu és aquilo, e Jesus estreita o negócio e diz: e para vocês? Dentre os 12, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Aí Jesus agora deixa de conversar com todos e agora é só ele e Pedro. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Isso é Pedro. Ele deixa de conversar agora. A conversa sai do ambiente de todos, agora só ele e Pedro. E ele diz: bem-aventurado és, Simão, és. Bem-aventurado és. Bem-aventurado és. Bem-aventurado és. E você vai entender o que isso significa e o porquê dessa bem-aventurança. Bem-aventurado és tu. Não, agora não é bem-aventurado todo mundo. É bem-aventurado agora você, Pedro, Simão Barjonas. Você é feliz. Você é bem-aventurado. Existe uma definição de ser bem-aventurado. É mais do que feliz e realizado. Amém? Ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. Tudo isso aqui, queridos, às vezes nós pegamos. Tudo isso aqui, às vezes nós pegamos, por exemplo, o versículo 19, e nós utilizamos da seguinte forma: Jesus nos deu chaves do reino dos céus. É verdade e não é? Porque essas chaves aqui, Jesus estava falando que era para Pedro. Porque Pedro teve uma revelação. Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão. Bem-aventurado é você. E eu te dou, dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que você ligar, eu sei que esse entendimento é um entendimento amplo, onde a igreja, ela herdou chaves do reino dos céus, mas as chaves, elas não vão funcionar na vida de quem não tem revelação. Jesus não disse: bem-aventurados são vocês. Bem-aventurado é você, Pedro. Porque não foi homens que te revelaram, mas meu Pai que te revelou. Ou seja, queridos, aquilo que Pedro disse não veio da cabeça dele, veio por revelação. Você sabe o que é revelação? É um conhecimento sobre Deus que não vem necessariamente para a nossa cabeça. Vem para o nosso espírito, para o nosso coração. Muitas pessoas, elas conhecem algo sobre Jesus pelo que elas leem, pelo que elas viram, assistem um filme, algum comentário, alguma programação falando sobre Jesus. É tudo que elas conhecem. Isso está armazenado na mente delas, mas elas não têm revelação. Aquilo que elas sabem sobre Jesus não faz nenhuma diferença na vida delas. É interessante que nós saibamos coisas sobre Jesus, mas é interessante mais ainda que nós tenhamos revelação sobre Jesus. São duas coisas totalmente diferentes, meus irmãos. Quando eu apenas tenho informações e conhecimento sobre Jesus, eu continuarei no time dos outros, que estão olhando para Jesus, estão atribuindo a ele coisas que não tem nada a ver. O que o povo andava falando sobre Jesus? O que as pessoas estavam falando sobre Jesus? Falando de tudo, menos o que ele realmente era. Somente Pedro teve revelação de dizer assim: tu és o Cristo. Os outros estavam atribuindo a Jesus títulos, nomes. Você e eu podemos atribuir a Jesus um monte de coisa. Nós podemos dar a Jesus um monte de coisas. Você pode dizer assim: Jesus foi um sábio, e isso não significa nada para você. Porque Jesus, queridos, como o pastor Edinho ele falou aqui, existe um texto da palavra de Deus, João 8,32, diz que o conhecimento liberta. O conhecimento da palavra, ela nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona. A nossa vida, ela é muito ampla, várias áreas. E eu e você precisamos, sabe, a palavra chegar, o conhecimento da palavra chegar e ir nos libertando em várias áreas.
E essa liberdade, ela vai sendo alcançada. Não é de uma vez só. Nós nascemos de novo quando aceitamos Jesus. E começa um processo onde nós estamos sendo libertos pelo conhecimento da verdade. Amém? Eu quero enfatizar só esse detalhe, que Jesus ele diz uma coisa a respeito de Pedro, queridos, que teve revelação. Aqui, volta para Lucas capítulo 10. Você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. Lucas capítulo 10. Antes de ler Lucas capítulo 10, vá um pouco mais adiante. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 4 de João. Oh, glória a Deus. Capítulo 4 registra um diálogo de Jesus com uma mulher. Amém? Não é assim que está escrito? Uma mulher de Samaria, e ela veio buscar água. Nós não vamos ler todo o texto, eu vou apenas citar. Jesus chegou nesse lugar, e tem coisas tremendas aqui que nós poderíamos, amém, mergulhar. Mas se nós formos mergulhar nisso, nós podemos gastar muito tempo e vamos sair do propósito que existe nessa noite. E versículo 19. Já está quase finalizando a conversa de Jesus com a mulher. Ele diz assim, Senhor, versículo 19. Disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode crer-me, que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus está conversando com essa mulher, respondendo um questionamento, uma dúvida dela a respeito de adoração. E Jesus está ali, ensinando, mostrando para ela. Nesse momento, versículo 31 diz que, enquanto ele estava conversando, versículo 31 diz assim, nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Os discípulos tinham ido buscar comida. Voltaram e Jesus continuou conversando com a mulher. E eles disseram, mestre, come. Jesus disse, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu leio todo esse contexto para que você possa entender o que está inserido. Os discípulos chegam e Jesus está conversando com essa mulher. E eles começam a dizer, Senhor, come, está aqui a comida. E Jesus diz, olha, eu tenho uma comida que vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo qual é a minha comida. Ele diz, é fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele diz o seguinte, ele concluindo, ele diz o seguinte, levanta os olhos. Vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, para a ceifa. Mas eu digo, já é tempo de ceifa. Você percebe, queridos, que a sua mente pode dizer uma coisa totalmente daquilo que Deus realmente enxerga? Você pode ter uma interpretação errada. Com a sua mente você pode dizer, Jesus estava dizendo aqui para os discípulos, vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita?
Ele estava dizendo, levanta os olhos e perceba, a colheita já está pronta. Amém? Vamos ler outro texto, depois nós vamos... eu vou dando alguns textos e depois você vai entendendo. Apocalipse, por favor. Apocalipse. Aleluia. Não desmarca. Lucas, amém? Depois a gente volta para lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. É uma carta à igreja de Laodiceia. Diz assim o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, porque é morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todo a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Eu quero destacar um detalhe. Quando Jesus inspira João a escrever essa carta, e ele está dando instruções muito claras a respeito de cada igreja. E quando chega a respeito dessa igreja, no versículo 17 diz assim, você diz, eu estou rico, estou abastado, suprido de tudo, não tenho necessidade de nada. Você diz, e Jesus diz, mas tu não sabe que tu és um pobre, cego e nu. Amém? A compreensão que esse homem, porque a igreja foi escrita ao líder, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, ele tinha uma compreensão, e a compreensão que ele tinha estava errada. Ele diz, eu estou bem, não preciso de coisa nenhuma, está tudo bem, fluindo maravilhosamente bem, estou rico, não tenho nenhuma necessidade. E Jesus diz, tu não sabes que tu és nada disso que tu pensas. Você não está vendo a sua real condição. Você não está percebendo quem realmente você é. Você está cego a respeito de si mesmo. Você tem uma compreensão, um entendimento, mas isso que você tem não é a verdade. Foi o que os discípulos disseram a respeito de Jesus. Jesus pergunta, o que o povo anda falando? Ele diz, que tu és profeta, que tu és João Batista, mas o que eles disseram não correspondia à verdade. O que eles falavam, a compreensão e a interpretação deles não era a verdade. E queridos, é importante que eu e você saibamos entender a verdade, não aquilo que nós achamos que é a verdade. Não aquilo que para nós é a verdade, porque a verdade ela liberta. Mas se a verdade que eu tenho é aquela que eu acho que é, essa verdade não vai funcionar. Vai ser só palha seca, não alimenta e não faz a diferença. Oh, glória a Deus. Ele dizia, tu dizes. O que você anda dizendo a respeito de si mesmo? Qual é a interpretação que você dá da sua vida? O que você fala sobre si mesmo? O que você fala é a verdade ou é a verdade apenas para você? Porque se o que você fala a respeito de si é verdade apenas para você, só você vai viver numa ilusão. Você vai estar iludido, enganado a respeito de si mesmo. E aquilo que você pensa sobre você não faz nenhuma diferença. Porque Deus ele tem responsabilidade com a verdade. Então aquilo que eu tenho que ter sobre a minha vida tem que ser a verdade. E pode ser que Jesus
tenha algo a dizer totalmente o contrário. Pode ser que a minha verdade não seja nada de verdade, seja somente algo que eu me agarrei. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Aqui Jesus está falando para a igreja. Na verdade, a carta foi escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E Jesus diz: você diz que você é rico, que você é muito bem, está tudo bem, você não tem necessidade. Mas, na verdade, sabe quem você é? Você é um miserável, você é um pobre, um cego e um nu. E se você realmente quer enriquecer, você tem que comprar. Eu pergunto, qual era a verdade? A verdade a respeito desse homem era quem Jesus estava dizendo ou quem o homem dizia? Quem era a verdade? Você está comigo, queridos? Muitas vezes nós estamos enganados, iludidos, pensando coisas a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, que só é uma verdade só para nós. Estamos enganados. A Bíblia diz que nós podemos enganar a nós mesmos. Você pode ter pensamentos a respeito de si mesmo, e é só você que vive iludido com respeito a isso. Tudo bem, queridos? Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu e você precisamos entender que o conhecimento que nós recebemos de Deus não vem apenas de uma questão teórica, não vem de forma mental, não vem de uma forma natural, vem por revelação. O Espírito de Deus vai mostrar para você coisas da parte de Deus. Não é você apenas simplesmente, sabe, eu vou conhecer sobre Deus. Tem pessoas, queridos, que conhecem a Bíblia mais do que muitos cristãos, e o que elas conhecem sobre a palavra de Deus não significa nada. A vida deles não é afetada, a vida deles não é mudada, e a Bíblia diz que essa palavra é poderosa, ela é viva e eficaz. Mas o que eles conhecem é apenas teoria, letra, palha seca. Existe um conhecimento que é um conhecimento revelado, onde o Espírito de Deus revela, transmite para o nosso coração, para o nosso espírito. Tem pessoas que eles estão vivendo a sua vida a partir de um entendimento que elas têm da vida. E esse entendimento está na cabeça delas. Volta para Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, onde nós começamos. Jesus, ele diz uma coisa, meus irmãos. No versículo 21, a Bíblia diz que Jesus, ele se alegra, exultou. Foi um momento onde Jesus pôde se alegrar. E ele disse: graças te dou, versículo 21. Porque, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. Você ocultou. Não é assim que está escrito? Estas coisas aos sábios entendidos ou instruídos, e revelaste aos pequeninos. Aleluia. Jesus, no Evangelho de João, ele diz uma coisa, queridos, para você entender que o conhecimento que devemos ter da palavra não é aquilo que nós achamos. Vem por revelação. Jesus, ele disse uma coisa, ele estava pregando, ele diz: olha, quem não comer a minha carne e não beber meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas entenderam assim: agora ele ficou doido, enlouqueceu. Que conversa é essa de comer carne e beber o sangue? Você está entendendo, queridos, que as pessoas elas queriam entender aquilo que Jesus dizia de uma forma lógica e natural? E a palavra de Deus nem sempre faz sentido para a nossa mente lógica. Jesus fala com Nicodemos, um mestre, e disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Ele diz: como isso? Como um homem pode nascer de novo sendo ele velho? Ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Então aquilo que Jesus dizia, as pessoas não entendiam, nem todos entendiam. Mesmo vendo o que ele fazia, não compreendiam. Porque essa compreensão não se dá de uma maneira natural. Vem por revelação. Fala comigo, revelação. Você lembra que Jesus ele falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou? Foi o Pai que revelou. Aquilo que Pedro disse não veio da mente dele, não veio dos estudos, não veio porque alguém falou, não veio porque ele viu alguém dizer, veio porque ele ouviu o Pai falar, o Pai bradou dentro do coração dele, e ele apenas deu voz. O que você fala sobre Deus vem de onde? Vem porque você leu a algum lugar? Vem porque você ouviu e alguém dizer? Vem porque você assistiu na televisão? É isso? Essa é a sua fonte de conhecimento sobre Deus? Porque se é, queridos, deixa eu dizer uma coisa, isso não vai fazer nenhuma diferença para você. Porque a diferença do conhecimento sobre Deus, do conhecimento que liberta, vem quando você e eu ouvimos Deus falar conosco. Quando você ouve, escuta o Senhor falar com você. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Existem algumas coisas que são características. Não podem ser separadas. Ele diz, uma das características é, uma ovelha ouve a voz. Se não ouve a voz, é tudo menos ovelha. Eita Jesus. Você pode ser qualquer coisa, menos ovelha. Jesus ele pode ser qualquer coisa, menos o seu pastor. Ele pode ser um homem admirável, um sábio intelectual, mas ele não é, ele é tudo isso, mas ele é o nosso pastor. Ele veio para isso. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quem é Jesus para você, meu irmão? E o conhecimento que você tem sobre Jesus, de onde você adquiriu? De onde você recebeu o conhecimento que você tem sobre Jesus? Porque se o conhecimento que nós temos sobre Jesus é a verdade, isso terá impacto na nossa vida. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Se o conhecimento que eu e você temos sobre Jesus é a verdade. Esse conhecimento, ele produz mudança. Ele produz liberdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, ele falando isso para os judeus dizendo o seguinte, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Queridos, existe um conhecimento, a finalidade e o objetivo que eu tenho nessa noite é dizer para você que existe um conhecimento que somente o Espírito de Deus transmite. Somente o Espírito Santo de Deus transmite. E Jesus, ele fala sobre Lucas capítulo 10, volta aí, se você já está aí, volta. Jesus diz uma coisa, no versículo 21 ele diz, eu me alegro, eu exulto. Por quê? Qual era o motivo da alegria de Jesus? Porque ele estava vendo o motivo e a alegria de Jesus, queridos, deixa eu dizer, é porque ele estava vendo que os discípulos estavam recebendo do Pai. Aleluia! Você entendeu o que eu falei? A alegria de Jesus era porque ele estava vendo que os discípulos estavam recebendo do Pai. Ele diz, graças te dou, Pai, porque você ocultou esse conhecimento, essa experiência dos sábios, ou dos que se dizem sábios, e a Bíblia diz em Coríntios que a sabedoria deste mundo não serve de nada, é loucura. Amém? Oh, aleluia! Deus ocultou este conhecimento dos sábios e revelou aos pequeninos, às crianças,
Quem são essas pessoas, queridos? O que significa um pequenino, uma criança? O que representa ser um pequenino ou uma criança no reino de Deus? Porque Jesus diz também no seu evangelho, ele diz, se você não se tornar uma criança, como uma criança, não uma, mas como uma criança, você não vai herdar o reino de Deus. O que significa ser criança? Porque a Bíblia diz que Jesus, que Deus Pai, revela as coisas aos pequeninos. Aleluia. E Ele oculta dos sábios. Querido, ser um pequenino, o contexto aqui diz uma coisa. Deixa eu falar aqui. Presta atenção. Jesus, ele pega 70, separa de 2 em 2, além dos 12, envia. Eles saíram sem nem se dar conta e ter experiência a respeito daquilo que eles ouviram. Eles foram apenas obedientes a uma instrução do Pai, ou a uma instrução de Jesus. Quando eles voltaram, a alegria foi porque eles ficaram surpresos, porque deu certo. Você sabe o que é um pequenino, queridos? É alguém que ouve a palavra e os seus pensamentos, os seus questionamentos não são grandes o suficiente para barrar e frear a palavra. Um pequenino é aquele que ouve a palavra e ele diz, eu entendo, eu acolho. Sabe o que é um sábio e um entendido? É alguém que ouve a palavra. Por exemplo, Marcos 16 diz o seguinte, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E um dos sinais é, imporou as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Um sábio, ele vai olhar e dizer assim, mas como é que isso acontece? Então me explique como é isso. Esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia de querer entender, de querer questionar, de querer compreender, só depois obedecer, esse não experimenta nada. Um pequenino, ele ouve uma palavra, uma instrução como essa, Marcos 16, e ele diz, eu creio. E ele coloca em prática. E Jesus disse que quem é sábio, entende e instruído, e esse sábio instruído, é a pessoa se achar, é a pessoa achar que eu sou sábio, eu conheço, eu entendo. Amém? É um entendimento a respeito que a pessoa tem de si mesmo. E Jesus diz que Deus ocultou o verdadeiro conhecimento. E o conhecimento, queridos, que ele estava dizendo aqui não era apenas uma teoria, eram os resultados. Sabe por que pessoas não têm resultado em suas vidas? Porque elas são muito questionadoras. Sabe por que tem pessoas que elas escutam a palavra, mas a palavra não opera nada na vida delas? Porque elas estão mentalizando, tentando entender. Como é que acontece? Você não deve proceder dessa forma. A atitude correta é acolher a palavra, mesmo sem entender. Existe uma comparação que a gente, às vezes, tenta explicar isso da seguinte forma. Quem aqui só dirige um carro depois de entender tudo sobre mecânica? Não acontece isso. A grande maioria dos motoristas conhece quase nada sobre mecânica, mas não dirige o carro. Aprendeu a dirigir? Por que você acha que para a palavra funcionar você tem que entender tudo? Tem que compreender tudo, o início, o meio e fim, entender tudo. Não, isso não vai funcionar. É uma aceitação simples da palavra. Se a palavra diz, eu creio e coloco em prática. Se a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, mas como é isso? Deixa eu entender. Esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento, esse tipo de mentalidade não vai produzir nada. Porque Jesus, ele estava dizendo aqui, Pai, o Pai ocultou estas coisas. Que coisas que o Pai ocultou? Foi apenas um conhecimento? Não, experiências. É você, aqui no caso dos discípulos, eles voltaram tão eufóricos de alegria, porque viram que o que eles foram ensinados, foram instruídos pelo Senhor, deu certo. Eles não tinham nada no início que eles partiram, a não ser a palavra. Jesus diz, vão, cure os enfermos,
Quem tiver endemoniado, impõe as mãos, expulsa o demônio. Jesus ensinou, ele instruiu. E eles não tinham nada. Eles foram simples o suficiente para obedecer a Jesus. Eles foram simples o suficiente para guardar a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus havia dito, eles aceitaram sem questionar. Eles aceitaram e acolheram sem questionamentos. Você está comigo? Que atitudes eu e você temos tido, meus irmãos? O que você diz corresponde à verdade? O que você diz ou o que você pensa sobre você, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a igreja? O que você e eu temos, o tipo de entendimento que nós temos corresponde à verdade? E como eu falei anteriormente, ou é verdade só para nós? Porque se for a verdade, se o entendimento que eu tenho for a verdade, vai produzir algo na minha vida. Mas se for apenas verdade para mim, não é o que eu acho. Não. Isso que você acha. O que eu acho. Tem muita gente achando um monte de coisa, queridos. Esse é o problema. Mas, deixa eu falar, existe algo que Deus ele deseja fazer na nossa vida, que é produzir resultados. É você e eu termos o resultado daquilo que Ele disse. A palavra não é apenas para nos dar conhecimento. A palavra tem que produzir liberdade, tem que agir, tem que frutificar na nossa vida. Oh, aleluia! Se a palavra ela tem transmitido apenas conhecimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A palavra não é apenas para transmitir conhecimento. A palavra é para transmitir, queridos, e gerar expectativas de mudanças. O problema é que muitas vezes nós estamos como os discípulos, olhando uma coisa que não é verdade. Jesus diz, vocês não estão pensando que falta tanto tempo para a ceifa, para a colheita? Vocês não estão enxergando que já é tempo de ceifa? O tempo já chegou, o momento já está propício, mas eles estavam olhando e o que eles olhavam não era a verdade. O que eles enxergavam não era a verdade. A verdade era que o tempo da ceifa já tinha chegado, mas eles não estavam enxergando isso. Eles não estavam percebendo isso. É a mesma coisa que Jesus disse aqui para os discípulos. Olha, vocês estejam muito felizes, porque vocês estão vendo e ouvindo coisas que muitos desejaram ver e ouvir e não conseguiram. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Oh, aleluia. Deus, a Bíblia diz, queridos, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É característica. Amém? É característica. Não tem como fugir disso. Não diz talvez. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Me seguem. Agora, a questão é, nós temos ouvido a voz do Senhor? O que eu e você fazemos por quê? O que nos leva a fazer o que nós fazemos hoje? Você faz o que faz, por quê? Porque você ouviu a voz do Senhor? Ou porque você apenas decidiu dar na telha e fazer, sair fazendo? Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Parece uma coisa bem simples. Mas existem algumas coisas que não podem ser tiradas para você entender melhor. Um cachorro, ele tem coisas que são próprias de cachorro. Como um gato tem coisas que são próprias de gato. As aves têm coisas que são próprias das aves. As ovelhas têm coisas que são próprias de ovelhas. E aquilo que é próprio da ovelha é ouvir a voz do pastor. Não existe ovelha sem ouvir a voz do pastor. Não tem como ter ovelha sem ouvir a voz do pastor. Eu posso dizer que eu sou ovelha. Eu posso parecer que eu sou ovelha. Mas o que define uma ovelha é ouvir a voz do pastor. Não são coisas externas que definem quem é ovelha e quem não é ovelha.
E isso é muito importante, queridos, porque se eu e você não temos ouvido a voz de Deus, nós precisamos corrigir isso. Precisamos buscar essa fonte e não viver, de uma certa forma, iludidos, achando algo que não é. É como Jesus fala em Apocalipse, você diz que você é rico, você diz que não precisa de coisa nenhuma, você tem um pensamento e esse pensamento não corresponde à verdade. Você, na verdade, é um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você está comigo, queridos? Aleluia. Deus seja louvado. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, o que eu falei tudo isso é para dizer isso. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem, não diz talvez dê certo. Jesus diz uma coisa no Evangelho de João, ele falando aos judeus, e os judeus rejeitando, e Jesus diz o seguinte, olha, não se preocupe, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém? E o que eu quero dizer? Se você não tem ouvido a voz do Senhor, não é porque você não foi predestinado para ser ovelha, não existe isso. Talvez você não esteja ouvindo o que deve ser ouvido. Procure corrigir isso. Peça ao Senhor para que abra os seus olhos do entendimento, para que você possa ter clareza no que você ouve. Porque como eu li em Mateus 16, o povo falava muita coisa sobre Jesus. Até mesmo os próprios discípulos falavam coisas sobre Jesus. Mas o que eles falavam sobre Jesus não era nada daquilo. Somente um homem, no caso Pedro, disse, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus para a conversa com todo mundo e disse, agora é só contigo, Pedro. Rapaz, tu és um cara muito feliz por isso. Porque isso que você disse não foi homens, não foi carne, não foi pessoas, você não leu nenhum livro, você não escutou em nenhuma televisão, foi o próprio Pai que te falou isso. E porque isso você teve essa sensibilidade de ouvir isso, eu te digo que tu és uma pedra. E eu vou edificar a minha igreja não sobre Pedro, mas sobre a revelação, amém? E as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra quem tem revelação. As portas do inferno, os artifícios de Satanás, eles não vão alcançar quem tem revelação sobre a palavra, sobre Deus, quem escuta o Senhor. Porque, queridos, a Bíblia diz que é o Espírito quem nos dirige, é o Espírito Santo que nos guia. Para sair e entrar em situações, nós não decidimos por aquilo que nós achamos. Pessoas diferentes podem ter experiências iguais e receber direções diferentes de Deus para resolver aparentemente o mesmo problema. Só Deus pode direcionar, nos guiar verdadeiramente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O órgão, já que talvez eu possa dizer isso, mais importante para nós, queridos, são os ouvidos. E não os ouvidos físicos, mas o ouvido espiritual. Porque é dali que vem a nossa segurança. É de lá que nós ouvimos o Pai, as instruções do Pai. Você me ouviu aqui, eu estou mais ou menos uns 40 minutos, eu acho que eu estou ministrando. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que colocar um termo, 47 minutos que eu estou ministrando. De tudo que você me ouviu, o que Deus falou com você? Porque se tudo que você me ouviu foi apenas a minha voz, tem alguma coisa errada. Você está comigo? Se tudo que você me ouviu foi apenas a minha voz, se daquilo que eu falei, o Senhor despertou coisas em você, abriu os olhos, isso é Deus. Mas se tudo que você me ouviu foi apenas a minha voz, e uma boa ou não palestra, dependendo da sua compreensão, tem alguma coisa errada. E o errado não é a palavra. O errado está na nossa recepção. Queridos, é a palavra que transforma. É a palavra que muda a nossa vida. É a palavra por revelação. Até mesmo em Efésios capítulo 6, já estou finalizando, fala sobre a armadura.
fala sobre a armadura, e ele começa a falar sobre cada parte da armadura, sobre o escudo da fé, sobre o capacete, sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, mas tem um momento que ele diz o seguinte, a espada do Espírito, e ele diz que é a palavra de Deus. E aquela palavra lá, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aquela palavra ali não é logos. Logos é rema, é uma palavra inspirada. É uma palavra que Deus vai te falar em um momento específico, para uma situação específica. Isso é uma palavra, é uma espada. Quando ela sai da tua boca, não é apenas você decidindo, falando, eu e você devemos confessar a palavra, mas vai ter um momento que Deus vai te dar uma palavra. Isso é espada, é uma palavra inspirada por Deus. Oh, aleluia. É por isso que tem pessoas, queridos, que elas enfrentam situações e elas não vencem. Porque elas estão tentando coisas naturais. Aleluia. Eu nem li o texto, mas já fechei porque já. Em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. E ele diz lá, não pode entender, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele julga, ele compreende todas as coisas. O verdadeiro conhecimento sobre Deus, queridos, não acontece na nossa mente, acontece no nosso espírito. Aleluia! O verdadeiro conhecimento sobre Deus, o conhecimento que transforma, o verdadeiro conhecimento que muda, que faz a diferença, é o conhecimento que nós temos no nosso espírito. É quando o Espírito de Deus, ele transmite ao nosso espírito coisas sobre Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ele não testifica com a nossa mente. O problema é que muitas pessoas, o conhecimento que elas têm da palavra sobre Jesus, está apenas armazenado em sua mente. E esse conhecimento não produz mudanças. É por isso que tem pessoas que elas conhecem o que a palavra fala sobre cura e permanecem doentes. É por isso que elas conhecem o que a palavra fala sobre em cada área, e aquilo que elas conhecem não surte nenhum efeito. Elas conhecem, elas sabem dos versículos, mas esses versículos estão apenas na mente dela. É por isso que tem pessoas que elas conhecem o que a palavra fala sobre salvação, e mesmo assim não são salvas. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, a palavra liberta. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que existe um conhecimento. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer então? Querer ouvir. Querer ouvir. Simplesmente querer ouvir. Desejar ouvir o Senhor. Desejar que o Senhor fale com você. Desejar ter entendimento a respeito da palavra. Não abandone o conhecimento que você tem. Mas não pense que tudo que você tem, o que você tem é tudo. Você entendeu? Não jogue fora o que você tem. Mas saiba que o que você tem não é tudo. Existe muito mais. E o principal, o conhecimento liberta. Se o conhecimento não tem produzido liberdade, tem alguma coisa errada. Talvez o conhecimento esteja só apenas aqui na mente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Deseje, queridos. Deseje ouvir o Senhor. É simples, não é complicado. Deseje, no seu íntimo, deseje, Senhor, fala comigo. Senhor, me dirige os passos. Me abre os olhos e me faz enxergar. Paulo, ele ora pela igreja de Colossenses, para que o Senhor concedesse discernimento espiritual.
E ele diz lá, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. Deus concedesse revelação, discernimento espiritual. Sabe o que é discernimento espiritual? É enxergar as coisas da maneira certa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não é uma religiosidade. Jesus não é uma religião. Ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, e a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem, será para sempre, ele continua falando, ele continua sendo quem ele era. A questão é, você tem ouvido o Senhor? Você tem, os seus ouvidos têm conseguido captar a voz do Senhor? Porque se ele é o pastor e eu sou ovelha, e a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz e segue. E se eu não tenho ouvido, tem alguma coisa errada. Ou o pastor não tem falado, ou a ovelha não tem escutado. Tem alguma coisa errada. E às vezes, o fato de não escutar não é porque é uma questão de atenção. Você já falou com alguém e a pessoa olhou para você, mas a atenção dela estava em outro lugar e ela não entendeu, não ouviu você? É assim que acontece. Muitas vezes, a nossa atenção está num lugar totalmente diferente. O Senhor está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Amém? Aleluia, o Senhor deseja falar conosco. Jesus disse para a mulher samaritana, não é no monte, não é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. Oh, aleluia, queridos. É intimidade com o Senhor. É intimidade com o Senhor. É você fazer as coisas porque você ouviu Deus fazer. Não foi porque alguém lhe mandou fazer. Não foi porque alguém disse para você fazer. Se o que alguém disse para você fazer, e você está obedecendo apenas palavras de homens, ideias de homens, tem alguma coisa errada. Nós fazemos as coisas porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz, o Senhor fala conosco. Você está comigo? Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero realmente, a intenção é destruir totalmente todo argumento que você tenha. Porque tem vezes que tem que destruir tudo para começar de novo, porque tem gente que se acha. Tem gente que pensa que conhece. Queridos, ninguém conhece nada. Eu e você vivemos, e graças a Deus que, olha só, a diferença do conhecimento sobre Deus e do conhecimento natural. Se você estuda sobre medicina, e você se forma em medicina, você faz um mestrado, um doutorado, chega um momento que você conhece tudo sobre ali. Não tem mais para onde conhecer, a não ser que coisas novas sejam acrescentadas. Mas sobre Deus, queridos, é diário. Nós acordamos e dormimos com um pensamento. Tudo que nós precisamos é ser dirigido pelo Senhor, porque nós não conhecemos nada. E quando alguém diz, eu conheço, esse já começou a cair. É um conhecimento que nos leva a uma negação. É um entendimento que nos leva a um entendimento da seguinte forma, paz. O que eu conheço é apenas a ponta de um iceberg. Amém? Oh, glória a Deus. Você pode ficar de pé?